Olá, tudo bem? Boa noite. Eu sou a Simone Bastos, aqui da Derou Filmes. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindos, bem-vindas. Tudo bem? Vamos dar continuidade hoje à nossa Semana do Bem-Estar aqui da Derou Filmes. E vamos continuar conversando com Emanuel Barbosa, que é aromaterapeuta, massoterapeuta, tarólogo e reikiano há mais de 10 anos. O nosso tema de hoje é sobre relacionamentos saudáveis, tá bom? Sejam todos bem-vindos, vamos chegando, vamos ver se o Manu já está aqui para a gente chamá-lo. Manu, Emanuel Barbosa, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver se o Manu já está aqui. Hoje vai ser muito legal falar sobre esse assunto, né, gente? Ó, Manu, tudo bem, Olá, Manu? tudo Tudo bom? certo? Vamos- Tudo Que bem. legal poder continuar conversando com você essa semana, hein? Ah, sempre muito bom estar aqui conversando sobre um pouco de tudo isso, né? Eu tô adorando, adorando muito, aprendendo muito também com você, viu? E bom, a gente sempre aprende junto, né? Ninguém é tão grande que não possa, né, estar aprendendo, nem tão pequeno que não possa ensinar, então sempre tem uma coisa nova aí pra gente É tá verdade. ressignificando. É verdade, Manu. Eu estava comentando aqui com o pessoal que está nos assistindo e que vai nos assistir, que o nosso tema de hoje é sobre relacionamentos saudáveis, né? Opa! Então, Manu, fala pra gente um pouquinho aí dessa nossa temática de hoje. Pode começar a falar, por favor. Então, acho que nada melhor para a gente poder se introduzir no tema do que trazer, né, algumas frases psicanalíticas, né, que fala tanto sobre essa questão da relação. E a gente sempre fala que todo discurso é uma história e toda história é uma história de amor, né? Então, sempre se fala em relação ao outro, né? E no decorrer da nossa conversa de hoje, a gente vai ver o quanto que a relação com o outro, advindo de toda a nossa história, reverbera na nossa vida, né? Por mais que alguns se fechem seu coração, fechem para o outro, de alguma maneira isso está reverberando na nossa vida, na nossa saúde, no nosso psicológico, no nosso emocional. Então, a gente falar um pouquinho sobre esses relacionamentos e a maneira que a gente se relaciona, acho que é muito legal para a gente entender, né, o nosso papel dentro dos relacionamentos. Porque um relacionamento saudável não é só com o companheiro, é com o pai, é com o filho, com os amigos, com colegas de trabalho. Então, entender sobre relações, sobre a minha participação e a minha responsabilidade nisso é muito interessante, né? É algo bem essencial porque com todo mundo que a gente se relaciona, independente de como seja essa relação, fala mais sobre nós do que do outro, né? Essa semana ainda fiz um post sobre isso, perguntando para quem entendia a frase, quando diz assim que quando uma queixa é muito recorrente, ela se implica ao sujeito. Em que sentido? Que a gente reclama de alguma coisa e a gente não muda. E isso, inclusive, na esfera do relacionamento. Né? Muitas vezes tem essa questão de o relacionamento não tá bacana, não tá contente. Se reclama tanto, mas não se muda. Por quê? Né? Então, existe muito mais por detrás das relações, de como eu me comporto nos relacionamentos do que a gente imagina, do que a nossa consciência acessa. Né? O nosso inconsciente ele se relaciona de uma forma muito diferente do que a nossa consciência. E pasmem, como dizia Freud, né? Nós não somos donos da nossa casa. Né? Não é a nossa consciência que controla o nosso corpo, é o nosso inconsciente. A gente frequentemente fala alguma coisa e faz o contrário. E no relacionamento não é diferente. Né? A gente muitas vezes reclama de algumas coisas constantemente, mas continua ali, continua fazendo o contrário do que a gente reclama. Por quê? Então vai ser muito importante a gente entender o porquê das nossas relações, se elas são saudáveis, se não são, e como identificar esses padrões. Né? Então acho que vai ter bastante coisa para a gente discorrer. É verdade, Manu. E Manu, e qual a importância, né, da gente ter relacionamentos saudáveis, né? Eu acho que é tão importante esse tema, assim, né? Quando você trouxe esse tema pra gente aqui. E a gente acaba não atinando, né, para esse tema, né, para essa situação, porque às vezes a gente está se relacionamento com pessoas que realmente tóxicas
e continua e continua, né? Então me fala assim, né, qual é essa importância, né, desse tema? Qual a importância de a gente ter, né, relacionamentos saudáveis? Então, antes de a gente entender, né, por que que a gente se instaura ou se mantém em relacionamentos ou em ambientes, primeiro a gente tem que se entender como seres, né? Então, nós somos mamíferos e, essencialmente, os mamíferos, eles andam em bando, né? Com exceção de algumas espécies, a maioria deles é acostumada em estar com. Só- Manu, deu uma paradinha na internet, só um pouquinho. Peraí. A sua internet deu uma. Olá, Manu. Só um pouquinho, Manuzinho. A sua internet está falhando. Manu? Oi, Manu. Tá travando, Manu. Só um momento, pessoal. Só um pouquinho que eu vou pedir para ele voltar. Só um pouquinho. Voltei? Só um pouquinho, Manu. Peraí, ainda não. Peraí, deu uma paradinha, deu uma travada. Oi, E oi, agora? oi, oi. Você Oi? tá aí? A sua. Opa? Oi. Fala um pouquinho só para testar aqui, por favor, porque eu acho que deu uma Boa noite? travada boa aqui. Alô? É a tua imagem tá travando, mas a sua voz tá ok. Quer que eu tente sair e entrar de novo? Peraí, vamos tentar continuar? A gente continua? Vamos ver se melhora. Tá, Continuo falando, então? continua. Você estava falando sobre nós sermos mamíferos, né? Eu gostaria que você voltasse Isso. um pouquinho, porque ficou travado, para as Então, pessoas é, entenderem. sim, então essencialmente já é da nossa espécie a gente viver, né, em grupo, viver em bando. Então é uma questão de proteção, é uma questão de desenvolvimento, é uma necessidade de acolhimento. Então é algo que já é muito antigo antes da nossa própria organização como sociedade. Então isso continuou se postergando, é claro, no desenvolvimento da nossa sociedade, de maneira em que as relações, a relação estar com o outro, né, ter a minha casa, proteger os meus entes queridos, os meus filhos, se tornou algo muito mais intrínseco e muito mais amplo do que a gente imagina. Então, essa necessidade de estar em um relacionamento, seja com companheiros, seja com amigos, ele é tão benéfico e tão necessário quanto tantos outros aspectos da nossa vida. Frequentemente, a gente vê o que a solidão ou que o coração partido, né, em questão de companheiros, faz com a saúde, com o psicológico ou com a vida de uma pessoa. Então, a gente poder entender, cultivar e criar bons relacionamentos, acho que é essencial para que a gente tenha, então, um pouco desse bem-estar, né, que a gente está falando tanto essa semana, de uma maneira bem ampla, né, algo que vai além de mim. Então, poder ter essa zona de proteção, de conforto, de acolhimento que os relacionamentos nos proporcionam, é algo tão forte para nós, para nossa espécie, a ponto de adoecer ou de curar. Né? A gente sabe o quanto que o afeto e o carinho, então, também tem esse poder de trazer uma tranquilidade, de trazer essa segurança que nós precisamos tanto para poder ter essa manutenção e saúde da nossa vida como um todo. É verdade. E, Manu, e como que a gente reconhece um relacionamento tóxico? Como você Então, tem alguns gatilhos, algumas dicas, assim, fala pra gente, por favor. isso é bem complicado de a gente, né, conversar um pouco, porque essa questão do relacionamento tóxico, como a gente estava falando, é algo tão intrínseco à questão da relação para o sujeito, que muitas das vezes então ele não consegue nem perceber que aquele relacionamento está sendo nocivo, né? Porque tem a questão de um todo, né, que se traz de toda a sua criação, então todos os exemplos, tudo aquilo que eu vivenciei, eu vou acabar reproduzindo um pouco ali na frente. Então, muitas vezes vai ser difícil identificar um padrão que ele é errado se eu estou acostumado com ele desde sempre, né? Então é aquela história. Por exemplo, né, algo bem comum que a gente vivencia ou alguém já vivenciou em si com a própria família. Tem um pai que bate na mãe ou que bate com frequência nos filhos e chega lá na frente e se relaciona com pessoas agressivas. Então, conscientemente, a gente olha para a situação e pensa: como que uma pessoa que vivenciou tudo isso procura isso num relacionamento?
Mas é aquilo que a gente está falando. É algo que é muito mais forte do que o consciente. É algo que vem da inconsciência. E como a pessoa só está acostumada com aquele padrão, no caso da agressão, é o que ela vai buscar lá na frente também. Aí é aquela história, para nossa consciência é algo muito doido, paradoxal, né? Mas, como eu comentei ali no início da live, nós não mandamos o nosso corpo. Então é o inconsciente que é muito mais forte em relação a esse processo. Então, para reconhecer que um relacionamento está sendo tóxico comigo, como eu falei, é muito complicado de dentro para fora. Então, aquela história, às vezes é preciso sair da ilha para poder enxergar a ilha. As pessoas só veem que elas estavam num relacionamento tóxico muito tempo depois, quando elas saem deles. Então, geralmente é uma rede de apoio, né, que está ao nosso redor, aqueles parentes, amigos, pessoas de confiança, né, que nós temos no nosso círculo de confiança e que trazem esse depoimento. Porque são as pessoas mais próximas e que gostam de nós, né, já que a gente está falando de relacionamento saudável, é que em algum momento vão trazer para a gente de que algo na nossa vida não está sendo benéfico para nós. Frequentemente nós fazemos coisas que são nocivas para a nossa saúde, física, psicológica, emocional. Então vêm os nossos entes queridos para fazer ajuda nessa interferência. Então reconhecer sozinho um relacionamento tóxico, ele acaba sendo também muito complicado, porque ele se instaura em diversos processos. O abuso ele pode vir não só do físico, que é o mais claro, né, mas o abuso pode ser um abuso psicológico, pode ser um abuso emocional, um abuso financeiro, que é algo muito comum hoje na realidade, né, no caso dos casais, a mulher sofre muito com isso diversas vezes. Então, e às vezes então é algo tão sutil para quem está dentro que a pessoa não consegue identificar. Aí é aquilo que a gente está conversando, são padrões que vêm desde sempre que a pessoa então tem essa recusa de, né, de conseguir enxergar a realidade tal qual. Então é algo que depende de muita força de vontade, muita clareza, muito autoconhecimento e amor próprio. Né? Algo que em algum momento eu acho que eu vou estar abordando aqui na nossa conversa, vou ter que tocar nesse ponto, porque o amor próprio é onde nos coloca nas situações, né? O que a gente se submete, o que eu mereço, aonde eu devo estar. Mas como eu disse, reconhecer o relacionamento tóxico em si sozinho tem que se atentar muito para diversos atos que se repetem com frequência. Né? Então é uma agressão frequente, seja verbal, seja psicológica, física principalmente. A questão da não pode usar tal roupa, não pode se vestir de tal forma, não pode consumir tal produto, não pode... Tudo isso são atitudes que permeiam um relacionamento tóxico e, infelizmente, muitas das vezes quem está envolvido nele não consegue enxergar, por mais que seja claro para as pessoas que estejam ao redor. É verdade, é fato, né? Manu, e como é que a gente deve agir com essa constatação de um relacionamento nocivo, né, tóxico? Né? O que a pessoa deve fazer? Enfim, né? Eu vi outro dia que tem uma campanha, né, se eu não estou enganada, das mulheres que sofrem abuso, né? E elas vão até uma farmácia e colocam um X, né, na mão, na palma da mão, né, pedindo socorro. Né? E aí, né? Se a pessoa não tem essa opção, o que a pessoa faz, né? O que a gente faz, né? Porque todos nós estamos sujeitos, né? Como você falou, os relacionamentos, eles são os relacionamentos familiares, de trabalho, né? Enfim, relacionamentos amorosos, né? Que muitas das vezes essa situação são nesses casos, né? Que as pessoas realmente sofrem abuso, né? Eu conheci uma moça que ela ficava presa e quem ajudou foi a vizinha, porque a vizinha começou a perceber que ela não estava mais saindo, ela sempre ia, descia para levar o lixo, nem o lixo ela levava mais e tal, entendeu? Então ela começou a ficar atenta, essa vizinha ficou atenta a essa moça, né? E aí teve uma vez que ela, como ela não pôde fazer o X, ela fez assim para a mulher, ó. Sabe? Ela passou por ela e fez assim, eu falei, e ela, a outra atinou, ainda bem, né? E aí foi que ela chamou a polícia, e aí foi até a casa do sujeito, a casa dela, né? E conseguiu enquadrar o sujeito. Foi tenso, né? Foi tenso, bem tenso. Mas fala pra gente, Manu, perante essas constatações, o que a gente deve fazer, né? Você que é terapeuta, então, né? Como a gente disse, o primeiro passo mais difícil é a questão do reconhecer que está nessa relação. Né? O depois, né, se é conseguir trabalhar tudo que envolve isso. Por quê? Por exemplo,
são muitas coisas que às vezes acabam por englobar, né, que as pessoas se mantenham no relacionamento. Então, algo que é muito comum, filhos. Filhos novos, filhos pequenos, né? Então, às vezes a pessoa chega até a constatar que ela vive essa violência, vive essa relação que não é boa, que ela é abusiva, mas ela possui pontos que os deixam muito ancorada nessa condição, né? Então, hoje a gente sabe o quanto que é difícil para uma família se manter. Imagina uma mãe sozinha que tem que fugir, às vezes, de uma realidade dessa, não vai poder contar com o pai financeiramente, nem fisicamente, e tem que trabalhar e criar dois filhos e alimentar. Então, muitas vezes, nessa preocupação com o filho, ela se mantém nessa situação. Mas, mesmo assim, quem enxerga de fora, por mais que a gente saiba que essa é uma dificuldade da realidade, ainda assim se mantém nessa situação de agressão, de cativeiro, é muito pior. Sempre é muito pior, inclusive para a criança. Por mais que a intenção da mãe de querer estar ali para ter essa segurança material, né, essa aparente segurança material e da presença, na verdade é pior. Né? A criança ela cresce com aquele fato, com aquele evento, porque pensa, você tem muito ainda essa impressão de que ele é criança, não entende. Ele entende, com 2, 3, 5 anos essas impressões ficam. Então, por isso que eu comentei um pouquinho antes essa importância da rede de apoio e de efetivamente a gente se meter. Briga de marido e mulher se mete a colher, sim, gente. Como eu falei, a gente tem uma condição de patriarcado que é instaurado e muito forte. Então, tem esse machismo de que é o dono do lar. Tanto que é muito comum a gente escutar é o marido e a mulher. Não é uma esposa, é a mulher, é uma objetificação do homem. Então, isso se instaurou tão profundamente que tem aquilo de que a minha mulher é o meu lar, ninguém se mete. Eu trato do meu lar, eu cuido. Mas não funciona assim. Hoje a gente sabe que não, e esses mecanismos, como tu trouxe, por exemplo, do X na mão, ligar para a polícia pedindo uma pizza, sabe? Já ouvi também relatos nesse sentido, de que, não, a senhora sabe que ligou para a polícia, sim, eu sei, eu quero uma pizza. Então, tudo isso são sinais e onde a pessoa precisa procurar essa ajuda externa. Porque muitas vezes realmente é sozinho, é complicado, né? Simplesmente chegar e sair de casa e deixar toda essa realidade para trás. Então, contar com essa rede de apoio e as pessoas que estão ao redor, quando constatar esses tipos de situação de violência no relacionamento, a gente precisa sim, tá? Está se metendo, por mais que outra pessoa não queira, por mais que ela negue, é uma situação de saúde que pode, como a gente sabe que acontece, que acaba em morte. Acaba em morte, acaba em agressões muito sérias, acaba em lesões muito sérias. Né? Mulheres que ficam, inclusive, paraplégicas, que ficam, né, perdem membros, que são espancadas frequentemente por causa desse medo que as outras pessoas têm de trazer uma interferência. Então, hoje, os relacionamentos eles são muito abusivos por causa de tudo isso que a gente conversou, criação, patriarcado, cultura, sociedade, aonde o homem cresce, né, faz a sua família e acha que pode agir bem como entender. E hoje a gente vê um reflexo nisso na criação. Na criação dos filhos, independente de homem ou mulher. Né? Ou o filho, o homem cresce muitas vezes parecido, acostumado com aquele comportamento, e muitas das vezes a mulher, a filha cresce com a sua culpa, com o seu medo, com a sua dificuldade de se instaurar no relacionamento por causa da sua história, da sua trajetória. Então, quando a gente constata esses relacionamentos tóxicos, é importante sim a gente tomar atitudes efetivas para que a gente possa mudar a condição. Às vezes é preciso engolir o orgulho, sabe? Se engolir um pouco do nosso orgulho de é voltar para casa dos meus pais, é diminuir a minha condição de vida, porque eu já escutei muito isso nos atendimentos terapêuticos, né? Está acostumado com um estilo de vida, então se submete a diversas situações de humilhação, né, de controle financeiro e psicológico para se sustentar um status. Então é muito importante que a pessoa pense e reconheça que estar no relacionamento tóxico é muito pior do que qualquer outra condição. Nunca que ela vai conseguir ser feliz, estar estável, ter uma vida plena, enquanto ela estiver nas suas relações, esses traços de negatividade, de toxicidade. Sim. E denunciar, né, também, né, Manu? Sim. Ajudar essas Sim. pessoas, sei lá, ligar, sem se identificar, né? Já aconteceu comigo também, quando eu morava em apartamento, de eu ouvir, né, situações constrangedoras, assim, né, de violência mesmo, e eu cheguei a ligar, sabe, para a polícia, né, Isso. informei a portaria e a polícia foi até o local, sabe? Eu acho que Ah, que bom. eu não sei, parece que o casal se separou, eu não sei, saiu do condomínio também, que foi um bafafá bem grande, assim, sabe? Mas é importante, né, essa atenção de todos, da sociedade, né, quanto a É, isso. sim.
Essa intervenção ela é muito importante porque assim, ó, quem se cria nesse ambiente, primeiro que já vem acostumado com uma condição de tratamento, que qual é? É a subjugação. Ninguém vai te querer, tu não vai conseguir nada melhor, tu vai morrer de fome, tu é, né, perdoe até o palavreado, mas você é uma vagabunda, ninguém vai te dar atenção, ninguém vai te dar um emprego, ninguém vai. Então, tudo isso faz com que a mulher ou a pessoa que se encontre nessa condição recue. Recue ou não peça ajuda, ou, né, ou às vezes até já, inclusive, já foi pedir ajuda e a ajuda foi negada, né, por outra mulher, por um vizinho que não quis se meter, não quis entrar nessa condição e muitas vezes piorou a situação. Então é importante sim que a gente insista nessa condição, nessa intervenção, porque esses relacionamentos eles não são saudáveis e dificilmente eles vão se tornar. Né? Sem uma intervenção bem séria nas duas partes, ele não vai chegar num final bacana, né? Ou para o casal, ou para os filhos, ou enfim, quem estiver envolvido aí na relação. Certo. Mano, você comentou que você comentou de pessoas que passam por essas situações, que elas têm muitas referências de criação, né, de infância, de família. Fala um pouquinho sobre isso, né? Porque eu acho que é um reflexo Né? mesmo, né? Não tem como você viver num lugar, né, na tua infância, né? Ter uma infância não saudável, né? E você futuramente ser um adulto, né? Que não observa, né? Exatamente. Essa violência que praticam ao teu redor, com você mesmo, né? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Então, esse tema é o que me deixa babando, né? Porque é muita psicanálise. É, Mas nossa. para a gente entender um pouquinho como é que é esse processo, né? A gente nasce, né? E dentro do lar a gente tem aquele processo que a gente diz que é quem representa, né, a função da mãe. Que pode ser a mãe própria ou pode ser qualquer outra pessoa que cria a criança. Então você imagine de que desde que o ser nasce, que ele nem raciocina ainda, até ele entrar num processo de racionalizar, entender suas emoções, existe aquela pessoa que cuida, que nutre, que alimenta. Então, o que a gente fala hoje em dia? Qual é a importância do carinho, do afeto, das boas palavras, de segurança? Porque essa relação que a criança tem com essa figura de apoio, que é no caso, como eu disse, a mãe ou quem a represente, vai chegar em determinado momento da infância, onde há uma separação natural, né, da criança da mãe, a gente chama isso de complexo edípico, e o que acontece? A criança entra numa fase de latência e depois ela vem para a puberdade. Mas o que acontece nesse processo? Todo esse relacionamento que foi instaurado com o pai ou com a mãe, depois que ele é cortado, ele vai ser projetado lá na frente na minha busca de um objeto, né, de um amor objetal. Então é muito comum a gente escutar no discurso: eu não aceito menos do que o meu pai me fez. Né? Não, eu não suporto esse tipo de atitude que é igual a do meu pai. Não, mas a minha mãe faz isso para mim. Mas eu já tenho horror disso porque a minha mãe era. Então a gente escuta muito isso no discurso, quanto que a relação com os pais e a relação dos pais é uma referência para nós. Por isso que eu comentei. Como que uma pessoa vem de um ambiente abusivo, seja do pai com a mãe ou do pai com ela mesma, e chega lá na frente e ela reproduz isso. É isso que ela sabe atrair, é isso que ela sabe sustentar. É nesse ambiente que ela sabe se comportar. E é por isso que a gente diz que quem é de fora parece muito paradoxal, parece algo, mas é claro que não é um bom relacionamento. Não, mas para ela é o único tipo de relacionamento que ela soube, que ela viu, que ela vivenciou. Né? Inclusive, por que a gente se mantém nesses relacionamentos não saudáveis? Muitas vezes por carência e codependência, que vem da onde? Desse olhar que eu não tive da infância. Né? Então a gente pega muitas pessoas da minha geração, né? Que tipo, temos 29, agora 30. Então os pais são mais ou menos dos 40 aos 55, 60 anos. Então esses nossos pais foram criados pelos meus avós que têm 70 e tantos. Então olha a geração de um tempo atrás. Naquela época, carinho, um abraço, afeto não era algo tão comum. O que era o comum? Trabalhar para botar comida em casa. Então, muitas das vezes não se criou essa relação de carinho, de afeto, de amor. E eu não reproduzo isso para a próxima geração. E a criança quer o quê? Afeto, carinho, ela não quer brinquedo. Ela quer atenção, ela quer palavra, ela quer beijo. Você merece isso, você pode. Quando isso não acontece, qualquer coisa basta. Então ela mendiga qualquer tipo de atenção. Aí é por isso que a gente vê as pessoas estando, se encontrando, se mantendo em relacionamentos complicados e falidos, porque desde sempre ela busca um olhar, por menor que seja, por mais dolorido que seja.
por mais que seja, né, uma atenção dolorida. Mas foi a isso que ela foi submetida. Então é por isso que entender a nossa infância, entender o nosso processo, as nossas relações, vai nos ajudar a entender as relações que a gente tem hoje. Né? Porque, como a gente comenta, nós somos um ser só, contínuo. Né? Então, o adulto problemático hoje traz uma criança ferida. E isso reverbera na vida como um todo, inclusive no relacionamento. Então, a gente olhar para a história dos nossos pais, para a nossa criação, para a nossa cultura, é muito importante para a gente saber como que a gente se comporta nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Então, entender que meu pai agia assim com a minha mãe, mas eu não mereço igual. Eu não sou a minha mãe. Não é uma reprodução, não é um merecimento da espécie. É algo que eu tenho que entender, identificar que era errado, era abusivo, e eu tenho que buscar o contrário. Eu tenho que buscar algo melhor, eu tenho que buscar mais. Não é porque eu vim dessa linha de criação, não é por causa disso que eu estou acostumado, que eu vou chegar ali na frente e vou procurar a mesma coisa. Apesar de que essa é a queixa mais recorrente dentro do consultório. Eu brigo muito com a minha namorada porque eu não sou afetuoso, mas eu não tive isso na minha infância. O meu pai não me abraçava, minha mãe me castigava demais. Então, olha como é complicado, olha como que isso vai reverberar lá na frente do relacionamento da pessoa. Mesma coisa ao contrário. Eu sou muito ciumento, porque meu pai vivia traindo minha mãe vivia traindo meu pai. Então eu sabia que não chegava em casa a tal hora porque estava com outro. Chega no relacionamento, por mais que não tenha motivo, vem no ciúme. Então olha só o quanto que a nossa criação e o nosso processo reverbera nos nossos relacionamentos. Por isso que entender de onde a gente vem ajuda a entender por que nós somos e estamos. Nossa, fantástico. É importantíssimo, né, ter esse conhecimento, essa coerência, né, esse entendimento, né, Manu? Por isso que Isso. as terapias são importantes, né? Eu acho fantástico. Tem uma pergunta aqui, Manu, peraí. As terapias podem ajudar de alguma forma no processo de rompimento de relações que não são saudáveis? Você entendeu? Vou repetir. Sim. As terapias podem ajudar de alguma forma no processo de rompimento de relações que não são saudáveis? Sim, foi aquilo que eu falei um pouquinho antes. A rede de apoio que se cria ao redor da pessoa é essencial para isso, né? Então, tudo aquilo que traga um ambiente... Opa, só um pouquinho, Manu. Deu uma falhada na sua internet. Só um pouquinho, nossa. Internet. Só um pouquinho. Calma. Só um pouquinho. Tá, a tua imagem, ela tá estranha. Voltou? Tenta falar um pouquinho só para a gente ver como é que está, por favor. Então, sobre as terapias é muito importante porque qualquer rede de apoio, voltou? Qualquer rede de apoio, né, vai auxiliar, porque qualquer ambiente que seja de escuta e de acolhimento é válido, principalmente sem um julgamento, né? Muitas vezes a gente, como eu falei, às vezes a mulher ou alguém vai buscar uma ajuda e ela ainda é julgada, né? Como disse uma amiga minha um dia desse, ser mulher é ser o alvo e dar o tiro, né? É uma coisa que não dá para escapar. Então, ter um ambiente onde a pessoa pode ser escutada sem ser julgada, por que você está aí, por que você ainda está com esse homem, são muitas coisas, como a gente tem conversando, que engloba. Então, um ambiente de escuta, um terapêutico, onde a pessoa pode falar, até ela se entender, é essencial. E as terapias holísticas, trazendo um pouquinho aqui para mim, para minha vertente, porque é algo que aparece também bastante para eu trabalhar, né, para atender, existem diversas ferramentas que estão embutidas com meditação, com mindfulness, enfim, com hipnose e com outras práticas que são também, de alguma maneira, terapêuticas e que visam trabalhar justamente esse ponto. Né? Então, por exemplo, buscam muito um atendimento comigo que é o divórcio energético, onde a gente consegue, num processo, né, dentro daquele espaço, daquele atendimento, fazer uma catarse, né? O que é catarse? É colocar para fora o que a gente não conseguiu trabalhar, lidar. Então, muitas vezes um relacionamento se instaura, né? Ou os problemas porque a gente não consegue falar, lidar com eles, e isso reverbera em nós. Então, o divórcio energético é uma dessas práticas onde a gente consegue tentar separar o pensamento das pessoas, né? O intuito principal é fazer com que aquela pessoa que me busque entenda o porquê que ela está naquele relacionamento, por que ela está sofrendo por ele, por que está se repetindo? Da onde que vem isso? Um pouquinho disso que a gente conversou agora, eu trato muito nesses atendimentos.
como que foi a tua infância, da onde que vem essa tua impressão, por que que você acha que é isso, por que que você acha que deve se submeter a isso. Então, as terapias alternativas, a constelação familiar é algo que tem crescido bastante agora, né, se comentado, se falado sobre. Então, tudo isso são terapias alternativas, né, fora as psicoterapias, e que podem auxiliar muito nesse processo de a pessoa se empoderar, né, se autoconhecer, né, trabalhar o seu amor próprio para poder entender em que relação que ela está, se é uma relação boa ou se é uma relação que não é saudável para ela. Sim. Eu tenho ouvido muito, muito essa palavra amor próprio, né? E parece tão óbvio, né? E como é que se trabalha esse amor próprio, mano? Como é que, sabe, alguma dica, principalmente os jovens, né? Tem os jovens, né, que é natural, eu acho, né, deles se olharem no espelho e não se gostarem, não se amarem e, consequentemente, acabam se relacionando mal, né? Enfim, sabe? Como é que a gente pode estar trabalhando esse amor próprio? Não sei Então, se existe isso, claro, claro algum. que existe, mas é como a gente falou, assim, é algo que é tão embolado e tão complicado porque, primeiro, tem essa questão da criação, como a gente falou, né? As palavras, o jeito que os pais tratam os filhos vai reverberar muito como eles se veem, né? Então, é outra coisa que é um discurso muito comum que eu escuto nos meus atendimentos. Ah, minha mãe falou que eu não ia conseguir, né? Ou que eu não era boa o suficiente. A minha mãe sempre falou que o meu corpo era ruim para ser modelo. Às vezes é uma coisa assim, sabe? É uma frase, é uma palavra que a criança ou o adolescente absorve que estraga esse processo dele, né? Então, é como eu falei, é uma frase dessa. A minha mãe falou uma vez que o meu corpo, eu botei uma roupa e a minha mãe falou que eu parecia um tambor. Então, olha só, uma coisa às vezes que um pai brinca, um pai e uma mãe fala, brinca, mas que aquilo incute no sujeito, que ele vai reverberar pela vida dele e nunca vai se contentar com o seu corpo. Porque lá na criação dele foi dito que não era bonito, que ele não ia. Então, olha, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a cultura e a sociedade. Né? Porque se tu liga a televisão, tu vê um comercial, é só gente linda, padrão, olho verde, maxilar quadrado, e tu vê um comercial de cerveja, é só uma mulher de biquíni, fininha. Então, são essas duas pressões. Eu não tive uma rede de apoio na minha criação e na minha infância. E o mundo e a sociedade me pressionam para ser e ter aquilo. Eu não tenho nenhum dos dois. Como que eu vou me colocar nesse ambiente como um sujeito que ama? Como um sujeito que se empodera? Se eu não tive isso em nenhum desses dois pilares. Então, trabalhar o amor próprio é primeiro, como a gente falou, se reconhecer num relacionamento tóxico, seja com pais, tá? Porque também nós temos relacionamentos tóxicos com os pais. A gente fala muito dos pais narcisistas, né? Aqueles que se adentram na vida dos filhos a ponto de controlar suas vontades, desejos e muitas vezes fazer isso, subjugar, humilhar. Então, se entender nesse lugar de um relacionamento tóxico e procurar ajuda. Essa é uma condição onde eu reforço muito de que o psicoterapeuta ou o terapeuta holístico é muito necessário. É muito difícil uma pessoa que se criou, se passou nessa situação, um dia olhar no espelho e falar, não, eu não sou nada disso. É muito difícil. Porque como é algo que vem desde sempre, a fraqueza já está lá. No 6, no 7, no 8, porque ela já se acha insuficiente desde pequeno. Né? Então, dificilmente ela vai chegar nos seus 25 e tendo que simplesmente se rebelar. Então, é algo que, como a gente falou, é preciso trabalhar. A pessoa precisa se reconhecer, né, nesse relacionamento tóxico, abusivo. Geralmente são as pessoas que estão ao redor dela que fazem esse despertar. Ou que falam para ela, ou às vezes ela percebe mesmo, né? Pô, o pai da fulana trata ela assim, por que o meu é de tal forma? A ciclana tem menos do que eu, ou é mais gordinha que eu, por exemplo, quem passa por essa situação, mas ela é tão feliz e tão resolvida. Então, às vezes, é o externo que vai fazer com que a pessoa se toque disso. Mas, como eu falei, sempre vai vir aquele gatilho do eu não consigo, eu não posso. Então, a psicoterapia, a terapia holística, a ajuda do terceiro é muito importante para começar esse processo. É muito legal que depois algumas pessoas elas realmente se empoderam e elas já não precisam mais daquilo. Elas se ressignificam, entendem o seu processo, trabalham aquilo, mas muitas vezes precisa dessa ajuda inicial para que a pessoa se autoconheça e depois ela se ame. Ame o seu corpo, ame do jeito que ela é, ame a sua cor de pele, porque muitas das coisas dá para mudar. Se te incomoda, vai, muda, fica bem, beleza, mas sua altura você não vai conseguir mudar. Então, ou você aprende a amar isso, a se potencializar com isso, ou você vai passar o resto da sua vida sofrendo nessa condição. E muitas vezes, como eu falei, por causa da culpa do teu pai, da tua mãe. Né? Eu lembro que teve uma frase, por exemplo, que
brincando assim, né? Eu escutei de eu amo cantar, gente, só que eu não canto nada. Só que olha só, eu me lembro da frase claramente, que uma vez uma pessoa falou pra mim quando eu era criança que eu falava que eu cantava muito mal, que eu não conseguia cantar nem parabéns pra você. Nossa, Então, olha uma frase que eu lembro dos meus 7 anos de idade. Faz nossa, 22 anos que eu não esqueço essa frase. E por muito tempo eu parei de cantar, porque isso ressoou em mim. Então, imagino. depois é que veio, porque daí como eu sou artista, né, trabalho no palco com a dança, né, não tem a ver com canto, mas com a dança. Você quer saber? Vou cantar! Vou cantar! Sim, Mas para a gente ver que como é isso que acontece. É uma frase, é uma brincadeira que a gente escutou lá e que acaba com a nossa autoestima. Às vezes quebra um sonho, sabe? Quebra o alicerce da personalidade de uma pessoa. Então, buscar isso para que a gente possa se fortalecer e se empoderar é essencial para que, inclusive, a gente não caia na falta de amor próprio em outros ambientes, inclusive no relacionamento. sim, muito bom. Tá, tem mais uma pergunta aqui. Como eu devo agir para ajudar a manter o relacionamento saudável? Ah, legal. A gente fala um pouquinho do outro lado agora, né? Porque, assim, ó, considerando que todos nós somos, então, essas criações, né? Muitos de nós não temos, né, a intenção de ser tóxico, mas somos. Muitas vezes a gente entra num relacionamento e depois de alguns, né, a gente acha que a gente não é, que a gente não tem, mas é no relacionamento, seja com um companheiro ou com os colegas, enfim, que a gente vê muitas atitudes em que nós temos a parcela de culpa e de responsabilidade, né? Porque afinal de contas eu tenho a minha criação, eu tenho o meu jeito, eu tenho as coisas que eu estou lidando, eu não sou perfeito, né? Então conseguir parar e entender que, opa, eu também posso errar, eu também posso escorregar, é essencial. Porque senão eu me torno um abusador. Eu só faço errado e repito, acho que estou certo. Faço errado e repito, acho que estou certo. Faço errado e repito e acho que estou certo. Então, estar num relacionamento é algo que isso é sempre interessante de pontuar. Amor, só amor não sustenta uma relação. É preciso que tenha respeito, é preciso que tenha confiança, é preciso que tenha empatia e abertura. Humildade de escutar o outro, né? Porque tudo é uma questão de ponto de vista. Então, é uma situação que vai acontecer entre um casal, por exemplo, né? Vamos pegar isso que é algo bem pontual e que a gente às vezes escuta o ponto do outro, ah, mas é assim, assim, assim. Não, mas eu acho que é dessa forma. Ou será que não pode ser? Por que será que sempre tem que ser da minha forma? Então, quando eu não consigo tomar essa atitude de humildade, de abertura, eu acabo me tornando uma pessoa tóxica no relacionamento. Então, para que evitar que isso aconteça, é muito importante a questão da escuta. É por isso que é a palavra-chave que a gente fala para evitar qualquer tipo de situação em conflito. Diálogo. Sim. Conversa. Eu não gostei disso por causa disso e disso. Não, mas eu acho que é assim. Ah, tá, então é assim. É por isso que tu é assim. Ah, desculpa, não foi minha intenção. Tá, tá. Então, a conversa, a gente pontuar, conseguir colocar para fora o que a gente gosta, não gosta, acha certo, é essencial, ajuda o outro também a entender. Poxa, então eu realmente fiz errado, porque machucou ele por causa disso, porque machucou dessa forma, porque repetiu de novo e machucou outra vez. Então, pô, então eu posso tentar mudar. Posso fazer diferente da próxima vez. Então, para eu ajudar a manter um relacionamento saudável, que é algo criado, muito que as pessoas se juntam por paixões, né, por enfim, aquilo muito intenso, mas só vai se sustentar se eu me permitir ter essa abertura de conversar, de escutar o outro, de entender o outro. E se eu amo, como a gente fala na psicanálise, amar é essencialmente abdicar, né? Então é algo que é bonito assim de pensar Repete, porque repete, repete. amar essencialmente é abdicar. Enquanto eu não abdico de alguns desejos, de algumas coisas em prol de fazer a relação funcionar, eu não estou amando o outro. Eu só estou me amando e mantendo essa relação tóxica ao meu bel prazer. Então, abdicar o outro e às vezes falar, "Ah, a minha vida inteira eu fui assim, mas eu era solteiro, não prejudicava um terceiro. Agora eu estou com um terceiro e prejudica. Se eu amo, eu vou mudar. E mudar, às vezes, não é mudar como um todo, mas eu vou adaptar. Né? Eu vou adaptar para uma relação, para não fazer mal para o outro. Então, acho que o mais importante do relacionamento saudável é a conversa e a humildade de escutar o outro. Né? Ah, desculpa, fiz assim, fiz assado, não foi minha intenção, foi minha intenção, por causa disso, por causa de tal coisa, e vamos se aceitar na conversa. Muito bom, Manu. Muito bom. Nossa, fechou com chave de ouro, eu acho. Amar, repete. Vou colocar no.
num quadro. Amar, vou mandar para ti isso. Amar é essencialmente abdicar. Né? Se eu não abdico, se eu não consigo abrir mão de algo que eu acho ideal ou perfeito em prol do outro ou de trazer bem-estar para o outro, eu não estou amando. Eu estou me amando sozinho. Entendi. Legal. Meu querido, que bom estar aqui batendo esse papo nessa semana, né, Maravilhoso. sobre bem-estar, né? O bem-estar tem muitas outras vertentes, né? A gente até estava escolhendo quais delas, né, conversar aqui com o nosso público. E amanhã a gente tem mais, né, Manu? Amanhã tem mais. Tem Vai ser sobre, nosso tema vai ser sobre aromaterapia, né? aromaterapia. Que Isso. legal. Eu adoro os cheiros. Ah, isso é bem legal. É algo que também está bem em alta nos últimos tempos e que é bacana de a gente conhecer e entender um pouquinho mais para estar trazendo também para o nosso dia a dia, porque é outra coisa que em relação de bem-estar, gente, é essencial no processo. É óleo essencial. Essencial mesmo, né? Eu tenho usado muito aquele alecrim, inclusive eu comprei de você, Boa! né? E aí eu coloco ali, gente, é impressionante como te dá um vigor, né? Você, né? Eu tô nesse processo de, né? De luto ainda, graças a Deus já não estou me sentindo melhor, né? Graças ao alecrim, né? E as meditações, né? Eu sempre falo muito isso aqui dentro da minha casa, Isso. dos meus amigos. Às vezes eu mando para alguns amigos que estão passando por alguma situação, né? De luto, inclusive, né? Que a gente tem visto muita gente enlutada, né? Nessa pandemia. E outras situações, né? De depressão, de ansiedade. Eu sempre mando umas meditações que eu acompanho pelo YouTube. Mas, Aí. Manu, ó, maravilhoso, tá? Você é muito querido, muito incrível, um Obrigado. conhecimento muito vasto, né? Que bom você estar compartilhando aqui conosco, Eu que né? agradeço. Essa semana realmente foi muito enriquecedora, assim, sabe? Principalmente para mim, né? Eu acredito e espero que também para o nosso público que está nos assistindo, que vai nos assistir, né? É Sim. isso aí, nós estamos juntos aqui, Anderou Filmes junto com o Emanuel Barbosa, tá? E a gente vai estar sempre por aqui, o que vocês precisarem, podem estar falando conosco aqui, o contato do Manu também, a gente vai ver se consegue colocar já ali no Linktree, tá, Manu? Tem muita coisa aí, galera, para vocês saberem desse rapaz aí que é incrível, uma pessoa maravilhosa, ímpar, tá? Um conhecimento maravilhoso, assim, que vai estar ajudando muita gente, eu acredito muito. Tá bom, Manu? Vamos sim. Eu vou Tá deixar você bom. despedir, tá? Eu já vou me despedindo aqui, mandando um beijo para todo mundo. E tudo de bom, muita paz, muito amor e muito bem-estar e muitos relacionamentos saudáveis. Pode Isso vir. aí, né? Então, justamente como despedida, eu espero a todas as pessoas que elas consigam, né, dar uma analisada nos seus relacionamentos e pontificar, né, o que faz bem, o que não faz, que pessoas lhe trazem boas sensações, que pessoas lhe trazem desconforto e que elas consigam ter força e maturidade para poder lidar com esse processo. Que às vezes são pessoas que a gente ama demais, né? Às vezes é um amigo de muito tempo, são os nossos próprios pais, mas que trazem muito desses traços de toxicidade que nos afetam. Então, como eu comentei agora por último, se abre para o diálogo, né? Quem sabe tenta conversar, tenta entender de onde que vem isso, por que isso reverbera tanto, e tente, né, principalmente nesse alicerce do amor próprio e do autoconhecimento, se colocar como o mais importante nesse processo. Então, se ele faz mal, que você possa, né, encontrar o seu lugar e que possa estar somente em ambientes de pessoas divertidas, doces, educadas, que tragam bons momentos, que tragam boas palavras e que façam você se sentir saudável. Relacionamentos saudáveis são para nos trazer saúde. Tá? Então, espero que vocês consigam se encontrar nesse processo e que possam trazer toda essa paz, toda essa serenidade para essa seara da vida de vocês também. Legal, querido. Muito obrigada, Manu. E até amanhã, Obrigado. né? Amanhã Até tem amanhã. mais. Então, um beijo bem grande, um bom descanso e até mais. Tchau. Até Beijos. logo. Até mais. Tchau, tchau.